Menina de 13 anos foi enganada pelo vizinho, mas ele não imaginava que... Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. No bairro pobre, no apartamento número 3B, Lúcia, uma menina de 13 anos, estava deitada de bruços na cama, segurando um console de videogame antigo, com as pernas balançando no ritmo da música que saía dos fones de ouvido. Mamãe vai trabalhar no turno da noite de novo? Lúcia perguntou em voz alta, sem desviar os olhos da tela. Sim, lembra de trancar bem a porta. Não abra para ninguém que bater, viu? A voz da mãe, Dona Marta, veio da cozinha. E se ficar entediada, pode ir jogar na casa do tio Juliano. Ele disse que tem um PS5 novinho. Lúcia deu de ombros, sem entusiasmo. Eu gosto mais do meu. Os jogos dele são todos para adulto, não entendo nada. Ah, não seja mal educada assim, a mãe respondeu, franzindo a testa enquanto saía da cozinha com uma bolsa grande de enfermeira nas mãos. O tio Juliano é uma boa pessoa. Já ajudou a gente tantas vezes. Trocou lâmpada, consertou tomada, até trouxe biscoito para você. Lúcia ficou em silêncio. Ela não sabia como responder, especialmente porque, algumas semanas atrás, havia tentado contar à mãe algo que fazia seu coração disparar toda vez que passava pelo corredor em frente ao apartamento do vizinho. Teve uma vez, e ele olhou para mim de um jeito estranho, mãe. Quando eu saí do banho. Lúcia tinha gaguejado assim. Mas a mãe a interrompeu. Para com isso, Lúcia, não inventa bobagem. Deve ser só impressão sua. Ele é uma pessoa tão decente. A porta se fechou com força quando Dona Marta saiu, deixando um silêncio estranho no apartamento. Lúcia olhou pela fresta da janela que dava para o corredor. Em frente, ficava o apartamento 3C, onde morava o homem que todos na vizinhança chamavam de o tio bonzinho. Juliano, de 52 anos, era um homem magro, com mais cabelos brancos do que pretos, que usava suéteres de gola alta, fizesse calor ou frio. Morava sozinho, ninguém sabia se tinha esposa ou filhos, mas era bastante presente na comunidade. Qualquer problema, máquina de lavar quebrada, curto-circuito, vazamento, bastava chamá-lo que ele aparecia com sua caixa de ferramentas e um sorriso gentil. Bom dia, Lúcia. Ele costumava cumprimentá-la assim todas as manhãs, segurando um saquinho de doces. Acabei de fazer biscoitos de chocolate. Quer um? No começo, Lúcia também gostava dele. Ele sempre trazia comida e até lhe deu uma coleção de quadrinhos antigos que lia quando jovem. Essa menina é muito esperta, ele dizia à mãe dela. É como uma joia rara, só precisa de alguém que saiba lapidar. Certa vez, quando Dona Marta teve que sair às pressas para um plantão, Juliano bateu na porta e sorriu. Vem aqui na casa do tio um pouquinho. Tenho um jogo novo. Não é violento nem assustador, prometo. Lúcia atravessou, hesitante, mas obedeceu. O apartamento dele era incrivelmente limpo. Havia imagens de santos nas prateleiras, uma orquídea roxa, e uma TV 3 vezes maior que a da casa dela. Juliano lhe entregou um controle, sorrindo. Jogue, sem vergonha. Sua mãe também vinha aqui quando era pequena, igualzinha a você. Sério? Lúcia perguntou surpresa. Sério. Quando sua mãe tinha uns 15 anos, também era pobre como agora. Mas ela era forte, determinada. Você também é assim. Muito parecida com ela. Ele falava como se conhecesse a mãe dela há muito tempo, talvez até mais do que ela mesma. Lúcia forçou um sorriso e voltou a olhar para a tela. Depois daquele dia, Juliano começou a convidá-la com mais frequência. Sempre havia um bom motivo, preciso que você teste um jogo novo, fiz um doce novo para você experimentar, ou simplesmente eu estou me sentindo só, queria conversar. E Marta, que confiava cegamente no tio bonzinho, sempre sorria. Vá sim, filha. E agradeça o tio. Num sábado à tarde, enquanto Lúcia jogava na sala, o interfone tocou. Era Dona Paula, vizinha do andar de baixo, trazendo uma sacola com alimentos. Lúcia, sua mãe pediu para eu trazer uns mantimentos.
Comprei no mercado agora, disse ela, colocando a sacola na mesa. Coma direitinho, viu? Sua mãe se esforça muito. Lúcia agradeceu educadamente e acompanhou a senhora até a porta. Ficou observando enquanto ela descia as escadas, sentindo uma estranha sensação de conforto. Mas a alegria não durou muito. Naquela noite, Juliano bateu à porta novamente. Dessa vez, trazia uma caixa de ferramentas. Sua mãe pediu para eu olhar a tomada do banheiro. Parece que tá dando curto já faz uns dias, disse ele, pousando a caixa. Posso entrar um minutinho? Lúcia assentiu, embora estivesse um pouco insegura. Ele foi até o banheiro e ficou mexendo por uns 15 minutos. Ouviam-se ruídos metálicos, até que ele disse em voz alta: terminei. Não parece ter nada grave, mas vou voltar no fim de semana para revisar, só por precaução. Lúcia agradeceu e o acompanhou até a porta. Ela não sabia que, a partir daquele instante, tudo começaria a mudar. Numa tarde qualquer, depois da escola, Lúcia pegou o celular. Havia uma mensagem de um número desconhecido. Lúcia. Essa foto te parece familiar? Junto, havia uma imagem borrada dela, saindo do banheiro, enrolada apenas em uma toalha, com um olhar assustado. O coração de Lúcia disparou. Ela começou a respirar ofegante, os dedos tremendo. Se não quiser que a sala inteira veja, e é melhor obedecer. Ela jogou o celular na cama, apertando a cabeça entre as mãos. O coração parecia prestes a explodir. Suor frio escorria pelas costas. Nesse momento, o telefone tocou. Era Juliano. Está tudo bem, querida? A voz dele era suave. Notei que você está meio triste. Quer conversar? Lúcia não respondeu. Apenas olhava fixamente para a foto, apertando o celular com tanta força que parecia querer esmagá-lo. Ela trancou a porta do quarto e puxou as cortinas. Deitou-se na cama, ainda segurando o aparelho. A imagem daquela mensagem grudava em sua mente como um prego, e o pânico subia em ondas. O que eu faço agora? Sussurrou, com os lábios tremendo. O telefone vibrou de novo. Nova mensagem. Se quiser que tudo fique bem, faça o que o tio mandar. Esse é nosso joguinho secreto. Lúcia engoliu em seco. As lágrimas embaçaram sua visão. O coração batia forte, como se quisesse escapar do peito. No dia seguinte, durante o recreio na escola, Lúcia sentou-se sozinha num canto do pátio. Os colegas brincavam e riam, mas ela só encarava o celular como se esperasse uma sentença. Aline, sua amiga de infância, aproximou-se. Lúcia, tá tudo bem? Tô mandando mensagem faz dias e você não responde, disse Aline, inclinando a cabeça com preocupação. Tá brava comigo? Lúcia forçou um sorriso. Não, só tô cansada. Aline sentou-se ao lado dela. Se tiver algo errado, pode me contar. Sou sua melhor amiga, lembra? Lúcia baixou o rosto, sem responder. Por dentro, gritava querendo contar tudo. Mas imaginou Aline vendo aquela foto. Depois a sala inteira, os professores. Não. Ela não suportaria essa vergonha. Não é nada, respondeu, levantando-se devagar. Só vou ao banheiro um instante. Aline a observou se afastar, com os olhos pesados de tristeza. Naquela noite, quando a mãe já havia saído para o trabalho, Lúcia ligou o celular. Uma nova mensagem apareceu. Hoje você se comportou bem. Tio vai te dar um presente. A partir de amanhã, às 21 horas, vamos jogar um jogo novo. Lúcia respondeu, com os dedos tremendo. O que o senhor quer? A resposta chegou rápido. Só quero que você faça exatamente o que eu disser. Primeiro, vá ao banheiro, leve o celular, abra a videochamada. O tio vai te guiar. Prometo que não vai doer. Isso é amor de adulto, você entende? Ela jogou o telefone na cama e caiu no choro. Aqueles textos eram como facas cravadas em seu peito. Na noite seguinte, Lúcia foi pontual.
Entrou no banheiro, trancou a porta. Pegou o celular e iniciou a videochamada. O rosto de Juliano apareceu na tela, seus olhos doces causavam arrepios. Olá, minha princesinha, sussurrou ele. Você está linda. Como um anjo. Lúcia ficou parada, segurando com força a toalha enrolada no corpo. Não tenha medo. O tio não vai te machucar. Só alguns joguinhos. Depois você vai ver como é divertido. Eu não quero. Murmurou, trêmula. Mas você prometeu, lembra? É o nosso segredo. Se você não guardar o segredo, o tio também não guarda. Lúcia mordeu o lábio, as lágrimas escorrendo. Sentia-se presa numa gaiola invisível. Cada palavra dele era como mais um cadeado se fechando. Depois do jogo, ela desligou o celular e caiu sentada no chão. Tremia inteira, arranhava a pele até sangrar. Desde aquele dia, Lúcia mudou visivelmente. Não era mais ativa, não conversava com ninguém, só ficava cabisbaixa. Na escola, perdia o foco, as notas despencaram. O professor de língua portuguesa, Sr. Ferreira, o mais gentil da escola, chamou-a para conversar. Lúcia, está acontecendo alguma coisa? Você sempre foi tão dedicada, mas ultimamente. Ele perguntou com suavidade. Eu só estou um pouco cansada, professor, disse ela, desviando o olhar. Está acontecendo alguma coisa em casa? Precisa de ajuda? Lúcia balançou a cabeça. Ela tinha medo que qualquer pessoa fosse arrastada para o pântano onde estava afundando. Em casa, Dona Marta também começava a perder a paciência. O que está acontecendo com você, Lúcia? Vai para a escola como se fosse um zumbi, volta para casa calada. Eu trabalho o dia inteiro, chego exausta, e ainda tenho que aguentar esse comportamento? Lúcia ficou em silêncio. Quando eu falo, você responde. Não é nada. Lúcia explodiu, os olhos vermelhos. Que atitude é essa? Vai falar comigo desse jeito? Eu odeio a senhora. Ela gritou, e correu para o quarto, batendo a porta com força. Marta ficou parada, atônita. Não sabia onde tinha ido parar a filha doce e obediente que sempre conheceu. Naquela noite, Lúcia foi forçada a jogar outro jogo, ou dessa vez, ainda mais terrível. Ele mandou que ela tirasse a roupa íntima infantil e descrevesse em detalhes, depois o imaginasse que era uma personagem do seu mangá favorito. Você foi uma boa menina, a voz dele soou, satisfeita. Você faz o tio feliz. Entende? É assim que os adultos se amam. Lúcia estremeceu. Sentia-se enojada, como se cada célula do seu corpo estivesse apodrecendo. Na manhã seguinte, ela foi para a escola com um arranhão comprido no braço causado por suas próprias unhas durante o pesadelo da noite anterior. Aline viu e se assustou. Lúcia. O que aconteceu com você? Nada. Seu braço está sangrando. Vou chamar a professora. Não. Lúcia segurou a mão de Aline. Fui eu mesma que fiz. Aline arregalou os olhos. Como assim? Lúcia, fala sério. O que está acontecendo? Lúcia começou a chorar. Mas logo balançou a cabeça, eu não posso. Aline a abraçou apertado, e sussurrou, eu não sei o que está acontecendo, mas se você precisar de mim, eu estou aqui. Lembra disso. Lúcia assentiu, fraca. Foi a primeira vez que sentiu um pequeno raio de calor humano. No fim de semana, durante o jantar, Marta tentou conversar. Lúcia, me desculpa por ter gritado com você esses dias. É que eu me preocupo. Lúcia assentiu, sem dizer nada. Marta continuou. Que tal a gente sair no fim de semana? Eu peço folga no trabalho. Vamos ao parque, tomar sorvete, como fazíamos antes. Lúcia balançou a cabeça, eu não quero sair. Tem certeza que está bem? Alguém fez alguma coisa com você? Ela levantou o rosto e encontrou o olhar da mãe. Mas logo baixou os olhos. Não, mãe. Ninguém.
Naquela mesma noite, Juliano enviou uma mensagem. Você falou o que com sua mãe? Cuidado. O tio sabe de tudo. Lúcia tremeu. Foi quando percebeu, talvez, e dentro da casa dela e em algum lugar e havia algo observando. Ela começou a vasculhar cada cômodo. E então, ao olhar para o canto do banheiro onde havia uma pequena prateleira, viu um arranhão estranho. Pegou uma cadeira, subiu. Puxou levemente a placa falsa de cerâmica. Lá dentro, havia uma câmera pequena, preta, com uma luz vermelha piscando. Lúcia caiu sentada no chão, o rosto pálido. Não conseguia respirar. O medo subiu como uma onda gigante, esmagando tudo. Ela gritou. Gritou alto. Lúcia se encolheu no canto do banheiro, o corpo tremendo como se até as sombras quisessem devorá-la. Aquela pequena câmera, um objeto aparentemente inofensivo, agora parecia um olho demoníaco vigiando cada gesto seu. Cada vez que fechava os olhos, Lúcia imaginava o que Juliano tinha visto, o que ele gravou, o que usava para controlá-la. Tremendo, ela saiu do banheiro e bateu a porta com força. O pânico ainda não havia passado. O coração martelava como se houvesse um martelo dentro do peito. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou sentada na cama, abraçando o travesseiro, o olhar vazio. No dia seguinte, Lúcia foi para a escola com o rosto abatido. O professor Ferreira a chamou para ler uma passagem no quadro, mas ela ficou parada, em silêncio. Lúcia? Ele chamou novamente. Ela não reagiu. A turma começou a cochichar. Aline olhou para Lúcia, preocupada. No fim, o professor suspirou e disse com doçura. Tudo bem. Pode se sentar. Lúcia voltou para sua carteira, apertando tanto a borda da mesa que os dedos ficaram brancos. No recreio, Aline sentou-se ao lado dela. Lúcia, estou muito preocupada com você. Você mudou demais. Não consigo mais fingir que não vejo. Lúcia balançou a cabeça, olhando para o chão. Só estou cansada. Não. Isso não é só cansaço. Você emagreceu, está com olheiras, vive irritada. Tem gente dizendo que você está com depressão. Lúcia virou o rosto. Que pensem o que quiserem. Aline se irritou. Eu não sou qualquer uma. Sou sua melhor amiga. Lúcia apertou a alça da mochila e se levantou. Desculpa. Eu não quero conversar. Ela saiu, deixando Aline furiosa e impotente. No dia seguinte, ao fim das aulas, um grupo de colegas, entre eles Alexandre e Carla, comentava em voz alta na frente de Lúcia. Ei, vocês viram como a Lúcia está? Parece um fantasma. Aposto que está enfeitiçada ou em depressão. O pessoal da turma 2B disse que ela mesma se arranhou. Lúcia ouviu tudo. Virou o rosto e mordeu o lábio até sangrar. Aline correu até lá. Cala a boca, todos vocês. Não sabem de nada, parem de falar besteira. Alexandre deu um sorriso debochado. É que eu me preocupo, sabe? Vai que um dia desses a gente vê ela se jogando da janela. Smaak! Aline deu um tapa na cara dele. Cala essa boca imunda. O pátio inteiro ficou em silêncio. Alexandre ficou paralisado, segurando o rosto. Aline virou-se para Lúcia, ofegante. Eu não aguento mais. Pode me afastar quantas vezes quiser, mas eu continuo aqui. Entendeu? Lúcia olhou para Aline com surpresa, depois os olhos se encheram de lágrimas. Mas ela não disse nada. Apenas virou-se e foi embora. Naquela noite, Lúcia não chorou. Apenas se sentou e começou a arranhar o braço até sangrar. Os vergões vermelhos na pele pareciam ser a única forma de ela lembrar que ainda sentia alguma coisa. As mensagens de Juliano continuavam chegando. Amanhã de manhã o tio tem um presente para você. Um pijaminha rosa, com renda branca, do tamanho certinho. Acho que você vai gostar. Lúcia jogou o celular no chão e gritou em desespero. Sentia nojo de si mesma.
A cada vez que obedecia às ordens dele, era como se uma parte dela morresse. Mas se não obedecesse, a foto, os vídeos. Na manhã seguinte, ao sair de casa para ir à escola, Lúcia viu na frente da sua porta uma sacola pequena com um laço rosa. Olhou ao redor, o corredor estava vazio. Abriu a sacola. Era exatamente o que Juliano prometera, um pijama infantil cor-de-rosa com renda branca. Lúcia jogou o presente no lixo, o rosto sem expressão alguma. Naquela aula, ela teve uma tontura forte. Seu rosto ficou pálido. O professor Ferreira chamou o serviço médico da escola. Ela foi levada até a enfermaria. A responsável, Dona Beatriz, perguntou com doçura: Lúcia, você já comeu alguma coisa hoje? Ela balançou a cabeça. Você está muito mais magrinha esses dias. Tem alguém cozinhando para você em casa? Eu mesma cozinho. E você mora com quem? Com a minha mãe. E mais alguém? Lúcia levantou os olhos, hesitou por um momento, depois balançou a cabeça. Ninguém mais. Beatriz a encarou por um longo tempo, então suspirou. Se algum dia quiser conversar, estarei aqui. Lúcia assentiu. Mas por dentro, ela sabia, e ninguém podia salvá-la. Naquela noite, Marta chegou mais cedo do que o normal. Encontrou Lúcia sentada de cócoras na sacada, o vento bagunçando seu cabelo. Lúcia, fiz um miojo, vem comer um pouco? Não estou com fome. Você precisa comer para ter forças. Não come nada desde cedo. Eu realmente não estou com fome, disse Lúcia, fria. Marta sentou-se ao lado. Lúcia, eu sei que você está escondendo alguma coisa. Se não quiser me contar agora, tudo bem. Não vou te forçar. Mas estou aqui, tá? Não importa o que for, eu vou acreditar em você. Lúcia virou o rosto. Uma lágrima escorreu silenciosa por sua bochecha. Alta madrugada. Lúcia ligou o computador. Digitou no buscador: como apagar vídeos sensíveis da internet. A primeira página era cheia de textos técnicos, em inglês complicado. Ela então acessou um fórum anônimo, onde se viam perguntas estranhas. Um perfil chamado Cloud_N o havia escrito: alguém sabe como apagar fotos nuas que foram divulgadas? Tenho só 13 anos e estou com muito medo. Lúcia ficou em choque. Não era só ela. Continuou rolando. Diversas contas de meninas, todas com idades próximas, e várias mencionando ter morado na região do Capão Redondo. Uma disse ter sido convidada para jogar videogame pelo vizinho bonzinho. Outra disse ter encontrado uma microcâmera no banheiro. Algumas pararam de postar de repente contas desativadas. Outras deixaram mensagens angustiadas: precisei me mudar. Minha mãe não acreditou em mim. Lúcia leu até as mãos tremerem. O coração doía. Cada frase cravava uma estaca no peito. Ela não estava sozinha. Mas também não havia quem a ajudasse. Fechou o laptop. Deitou-se na cama. Naquela noite, não chorou. Dentro dela, algo começava a mudar. Já não era medo. Era ódio. Sentada no escuro, a luz fraca do notebook iluminava seu rosto pálido. O fórum ainda exibia a última mensagem de um perfil chamado O Sozinha 13. Eu morava no segundo andar do Capão Redondo. Mas alguém passou por isso? Não tenho coragem de contar para minha mãe. Toda vez que falo do tio bonzinho, ela diz que estou louca. Lúcia mordeu o lábio até sangrar. Não é só comigo. Sussurrou. Não é só comigo. As mãos tremiam, mas ela continuou navegando. Postagens antigas com palavras-chave como Capão Redondo, vizinho, câmera escondida, brincadeiras estranhas começaram a aparecer. Uma das postagens mais perturbadoras foi de um perfil anônimo chamado Luarzinha03. O vídeo anexado mostrava imagens borradas de uma câmera escondida no banheiro. Uma menina de cerca de 10 anos trocando de roupa. Lúcia se encolheu, a mão na boca para não gritar.
Não era ela no vídeo. Era outra menina. Outra vítima. Juliano. Ela murmurou, os olhos arregalados. É ele. Ela correu para anotar o nome do perfil, a data da postagem e, principalmente, a sequência do código do usuário que correspondia ao mesmo ID do número que a havia ameaçado. Não restava dúvida. Era ele. E ele não tinha feito isso só com ela. Na manhã seguinte, Lúcia foi para a escola com um olhar diferente. Ainda calada, mas agora com um brilho frio e consciente nos olhos. Aline ficou surpresa ao vê-la sentar ao lado. Lúcia? Tô querendo te perguntar uma coisa, Lúcia sussurrou. Você lembra da Clara? Aquela que estudava com a gente no ano passado, que mudou de escola do nada, no meio do semestre? Aline assentiu. Lembro. Branquinha, cabelo loiro, era meio tímida, né? Eu vi um perfil ontem usando o nome dela. Mas, postava umas coisas estranhas. Parece que foi filmada escondida. Os olhos de Aline se arregalaram. O quê? Onde você viu isso? Lúcia hesitou. Não podia contar tudo. Mas respondeu. Num fórum fechado. Achei por acaso. Aline assentiu. Eu também achei esquisito ela ter sumido. Ninguém conseguiu mais contato. Quando perguntamos à professora, ela só disse que a família havia se mudado. Mas ninguém sabia o motivo. Lúcia apertou os punhos. Talvez não tenha sido só uma mudança de endereço. Naquela noite, Lúcia voltou para casa e pesquisou por listas de antigos moradores do prédio. Usou um perfil falso, procurou postagens antigas com frases como precisa vender apartamento urgente, menina com problema psicológico, ou família saiu após episódio estranho. Uma publicação de 2019 a deixou gelada. Menina de 11 anos em estado de choque, mãe não sabe o motivo. Apartamento no 3º andar, condomínio Capão Redondo. 3º andar. Onde Juliano morava. Lúcia anotou tudo. Imprimiu, colou cada pista na parede do quarto, como um mapa de investigação. Ele não atacou só ela. Ele já atacou muitas meninas. E talvez ainda esteja atacando. Na manhã seguinte, Lúcia tomou coragem e foi até a casa de Dona Laura, vizinha do 1º andar, mãe de Júlia, que havia morado no andar de cima há alguns anos. Bateu à porta. Depois de um tempo, Laura apareceu, surpresa. Lúcia? Veio ver a Júlia? Ela já está no ensino médio, viu? Tia, eu só queria perguntar uma coisa, é meio estranha. Lúcia hesitou. A senhora já percebeu algo esquisito no jeito do tio Juliano com a Júlia? Laura franziu a testa. Esquisito como, filha? Tipo, ele chamava muito pra ir na casa dele? Dava presentes? Tentava ficar a sós com ela? Laura ficou pensativa, depois suspirou. Agora que você falou, sim. Ele já levou doce pra Júlia, disse que queria mostrar um desenho novo. Teve vezes que, quando eu não estava, ele apareceu dizendo que ia consertar a luz. Achei que era coisa normal. Lúcia prendeu a respiração. Júlia já contou algo estranho? Não, e mais depois disso ela mudou. Ficou calada, irritada, quis mudar de quarto. Não queria dormir perto da janela do corredor. Achei que fosse coisa de adolescente e mais agora, ouvindo você. Laura empalideceu. Lúcia voltou para casa com o coração disparado. As peças estavam se encaixando. Ele é um predador. Um monstro escondido sob a máscara de o tio bonzinho. Sentou-se na cama, pegou o celular e releu as mensagens antigas. Juliano, você sabe que o tio te ama muito, né? Quero que você se sinta especial. Não é especial. É uma presa, Lúcia murmurou. Naquela noite, quando a mãe saiu para o plantão, Juliano mandou mensagem. Amanhã vou comprar uma roupa nova para você. Gosta de lilás? Manga bufante, decote bonito. Vai ficar linda.
Lúcia apertou os punhos. Chega. Apagou a mensagem. Abriu o notebook. Iniciou um programa de geração de imagem por inteligência artificial. Já tinha visto gente usando isso para criar fotos falsas. Talvez ele também usasse. Tudo bem, ela murmurou. Agora você vai ver o que é uma garota especial ou de verdade. Na manhã seguinte, enquanto descia as escadas do prédio, Lúcia ouviu uma voz. Lúcia. Tem um minutinho? Era Juliano. Estava na porta do apartamento, com um saco de biscoitos e uma caixinha nas mãos. Lúcia respirou fundo, tentando manter a calma. Estou com pressa, vou para a escola, tio. Não vai demorar. Só um minutinho, ele sorriu, o mesmo sorriso que agora dava enjoo nela. Lúcia se aproximou, sem encará-lo. Comprei isso para você, ele mostrou a caixinha. Não precisa usar agora. Mas depois me manda uma foto, tá? Só de lembrança. Lúcia assentiu, como um robô. Tá bom. Você é uma menina maravilhosa, ele sussurrou. A mais especial de todas. Lúcia engoliu seco. Tô indo pra escola. Virou-se e foi embora. A mão apertava a alça da mochila com tanta força que os dedos ficaram brancos. Naquela noite, ela ligou o computador. Criou uma conta nova com o nome Rafaela 13. Usou uma imagem gerada por inteligência artificial, uma menina de cabelo castanho, olhos azuis, sorriso tímido. Ajustou o tom da pele, adicionou sardas, fez o rosto parecer exatamente o tipo que Juliano gostava. Quando terminou, soltou o ar, fria. E clicou em entrar no grupo. Depois, começou a digitar. Oi, alguém quer conversar comigo? Tenho 13 anos. Poucos minutos depois, apareceu uma mensagem com um nome muito familiar. Juliano 67, Oi, princesa. Você é muito linda. Onde você mora? Lúcia semicerrava os olhos, as mãos tremendo, mais de raiva. Capão Redondo, ela digitou. Gosto de adultos que sabem guardar segredo. Como o senhor. Sua mão tremia levemente ao apertar o botão de enviar, usando o perfil Rafaela 13. Ela não sabia se era o medo ou o ódio que dominava mais. Uma parte dela ainda era menina aterrorizada pelas ameaças. Mas a outra parte, aquela que havia lido centenas de postagens de outras meninas, outras vítimas silenciosas como ela, estava se tornando aço. Juliano 67, você mora no Capão Redondo? Eu também. Que coincidência. Lúcia mordeu os lábios e respondeu. Rafaela 13, sério? Então o senhor deve ser uma boa pessoa. Minha mãe diz que tem muitos tios legais nesse bairro. Juliano 67, haha. Nem tanto. Mas se você quiser, posso ser seu amigo. Tenho muitas brincadeiras legais. Ela digitava cada palavra com o estômago revirando. Rafaela 13, e fico triste porque minha mãe não me deixa usar internet. Só queria conversar com um adulto confiável. Em menos de um minuto, a resposta veio. Juliano 67, o tio sabe guardar segredo. Tudo que a gente falar aqui fica só entre nós. É nosso joguinho secreto. Lúcia apertou os punhos. Lembrou-se de cada palavra que ele já havia mandado pro seu número verdadeiro. As mesmas frases. Rafaela 13, o senhor tem foto? Tô curiosa para ver seu rosto. Juliano 67, tô muito velho nas fotos. Se você ver vai me achar feio. Rafaela 13, e não tem problema. Acho fofo o jeito que o senhor escreve. Ela enviou junto um emoji de coração com repulsa, mas controlando. Suspirou e pensou, e não posso deixar escapar. Tenho que fazer ele acreditar que é uma nova vítima. Em seguida, ela reabriu os chats antigos com ele, anotou cada padrão, cada tipo de mensagem, cada horário em que ele costumava escrever. Tudo seguia um ciclo claro, um doce no começo, promessas, depois controle e ameaça. Agora ela estava devolvendo exatamente o mesmo veneno. 3 dias se passaram.
Rafaela 13 e o Juliano 67 conversavam por horas toda noite. Lúcia até usou um programa para alterar sua voz, fingindo ser uma menina de 13 anos, e mandou áudios curtos para ganhar a confiança dele. Numa dessas noites, ele escreveu: Juliano 67, você é muito fofa. Sabia que a maioria das meninas de 13 anos nem entende as coisas como você? Rafaela 13, o senhor quer o que de mim? Juliano 67, quero ver você de verdade. Uma fotinho só. De camisola, tipo princesa, que tal? Lúcia prendeu a respiração. Ela sabia que esse era o ponto de virada. Era nesse exato momento que ele havia pedido o mesmo dela no passado. Ela respondeu: Rafaela 13, tenho vergonha. Mas se o senhor prometer não mostrar pra ninguém, eu penso. Juliano 67, prometo. Nunca mostrei foto de nenhuma menina. É só nosso segredo. Entre adultos. Lúcia deu um sorriso amargo. Entre adultos. Aquela frase já a fizera sentir-se suja, culpada. Agora, ela a usaria como laço. Como nó de forca. No dia seguinte, durante o almoço na escola, Aline sentou ao lado dela e colocou sua bandeja na mesa. Já comeu alguma coisa? Lúcia assentiu levemente. Tô bem. Aline a observou por um tempo, depois disse em voz baixa: Não sei o que você tá fazendo, mas seu olhar tá diferente. Lúcia se assustou. Diferente como? Não tem mais medo. Você tá parecendo alguém que tá lutando. Lúcia olhou para ela, hesitou alguns segundos e disse bem baixinho: Ainda não tô pronta para contar tudo. Mas se um dia eu precisar que alguém testemunhe, você acreditaria em mim? Aline apertou a mão dela. Sempre vou acreditar em você. Naquela noite, Juliano enviou uma foto de uma camisola infantil nova, cor-de-rosa clara, com rendinhas e flores pequenas. Juliano 67, comprei isso pra você. Se for uma boa menina, posso mandar entregar aí. Lúcia respondeu, fingindo animação. Rafaela 13, o senhor é tão legal. Mas se eu mandar foto, o que vai fazer por mim? Juliano 67, vou te contar segredos que só adultos conhecem. Sobre amor. Sobre as brincadeiras que os adultos fazem juntos. Lúcia suspirou, virou-se para o programa de gravação. Sussurrou com a voz modificada. Tio, nunca brinquei dessas coisas de adulto, mas quero aprender. Clique. Ela salvou o áudio junto com a conversa. Nos 3 dias seguintes, ela provocou o suficiente para fazê-lo contar sobre outras meninas boazinhas ou que faziam tudo o que o tio mandava, que o amavam tanto que nunca o denunciaram. Lúcia gravava tudo, usava programa de captura de tela, salvava os arquivos num pendrive e também numa conta reserva no Google Drive. Cada vez que ele falava algo mais doentio, ela se tornava mais fria. Já não era mais a menina tremendo, agora era uma caçadora. Certa tarde, ao voltar da escola, Lúcia teve coragem e bateu à porta de Juliano. Ele abriu, surpreso. Lúcia? Veio brincar? Sua mãe pediu para eu dar uma olhada na tomada da cozinha. Lúcia sorriu forçadamente. Eu queria perguntar uma coisa. Ah, entra, querida, ele disse, abrindo a porta. Acabei de fazer chá. Tem biscoito também. Lúcia entrou, observando tudo. O apartamento estava arrumado como sempre. O cheiro de hortelã pairava no ar. Mas agora, cada detalhe lhe causava nojo. O senhor tem muitos amigos pequenos? Ela perguntou, como quem não quer nada. Juliano riu. Amigos pequenos? Tá me chamando de Papai Noel? Não, digo, tem alguém como eu? Que venha sempre, que converse com o senhor. Por um instante, os olhos dele se estreitaram. Mas logo voltou o tom doce. Você é especial. A única que entende o tio. Lúcia assentiu devagar. Eu entendo. Porque eu também tenho um segredo. Quero ouvir. Juliano inclinou a cabeça.
Que segredo! Lúcia se aproximou um pouco, abaixou o tom. Conheci uma nova amiga, o nome dela é Rafaela. Ele congelou. Por um momento, ela viu claramente a expressão dele mudar. Só por um segundo. Mas foi o suficiente. O que você disse? Lúcia sorriu, o olhar afiado como navalha. Adivinha? Uma menina de 13 anos, que mora no Capão Redondo, com voz doce igual mel. Acha que já conversou com alguém assim? Juliano deu um passo para trás. O que você tá dizendo? Lúcia virou-se, andou até a porta. Só tava perguntando. Preciso ir, obrigada pelos biscoitos. Naquela noite, ela ligou o laptop e montou um vídeo de imagens de Rafaela 13, com voz falsificada, intercaladas com trechos de videochamadas com Juliano nas vezes em que ele falava sobre roupas íntimas infantis, jogos de amor e frases como: o tio gosta de meninas que usam meias brancas. Você pode usar uma saia curta, sem calcinha. Lúcia salvou o vídeo e nomeou a verdade sobre o tio bondoso. Depois, ela conectou um pendrive e copiou todos os dados, conversas de chat, fotos, áudios e vídeos. Ela sabia que era hora de passar para a fase final. Lúcia sentou-se encolhida na cama, segurando o pendrive como se fosse a única arma que restava em sua guerra solitária. A tela do computador ainda exibia o vídeo Rafaela 13 e o que ela acabará de montar. As falas repugnantes de Juliano soavam como facas rasgando seus ouvidos. Vista aquela camisola branca rendada, sem calcinha é melhor ainda. O tio vai guardar segredo. Como da outra vez com a Clarinha, ninguém vai saber. Lúcia estremeceu. O nome Ana nunca havia aparecido antes. Ele tinha outra vítima, cujo nome ele lembrava. Ela abriu seu bloco de notas e escreveu: verificar Ana, e pode ser a menina que morava no segundo andar. Mas não era hora de seguir Ana. Agora era hora de contra-atacar. Ela abriu o chat e enviou uma mensagem para ele com a conta de Rafaela 13. Rafaela 13, hoje à noite tem um lugar para a gente brincar. Bem reservado. Quero fazer uma surpresa pro tio. Juliano 67, que surpresa, minha princesinha? Rafaela 13, consegui alugar um galpão velho perto da estação Capão Redondo. Ninguém sabe de nada. Vou levar um vestido branco. Daqueles que o tio gosta. Lúcia tremeu ao digitar aquelas palavras. Mas ela sabia, e só atraindo-o para a armadilha poderia derrubá-lo. Juliano 67, tô indo já. Você é muito boazinha. O tio não vai te deixar esperando. Por volta das 19h30, o céu de São Paulo estava nublado, com um vento cortante que feria a pele. Lúcia vestia um casaco grosso e boné abaixado. Na mão, escondia o celular com o aplicativo de gravação ativado. Ela estava em frente ao galpão abandonado próximo aos trilhos do trem, a 4 quadras de casa. Respirou fundo e murmurou: não posso ter medo. É agora que eu viro o jogo. De longe, ela viu a silhueta de um homem se aproximando do casaco cinza, uma sacola na mão, passos familiares. Era ele. Juliano. Lúcia começou a suar frio, a mão tremia com o celular. Ele se aproximou com voz doce. Você já está aqui? Lúcia se escondeu no canto escuro, atrás da porta. Ele não a viu de imediato. Onde você está, Rafaela? Ele perguntou, olhando ao redor. O tio chegou. Trouxe aquele biscoitinho que você gosta. Ele tirou da sacola um pacote de biscoitos em forma de gato, com rótulo em japonês. Lúcia reconheceu, era o tipo de biscoito que ela tinha mencionado meses antes, como Lúcia. O nojo subiu à garganta. Ele entrou mais no fundo do galpão. Lúcia ajustou o celular, prestes a gravar. Mas, seus passos se aproximaram rápido demais. Você está aqui, não é? Sua voz mudou de tom, ficou grave. Vem logo, não brinca com o tio. Lúcia se apavorou. Não esperava que ele fosse entrar tão rápido. Ela saiu correndo antes que ele a encontrasse.
Lúcia correu desesperada, o coração batendo forte. A respiração ofegante, os ouvidos zunindo de medo. Atravessou a rua, quase foi atropelada por uma bicicleta. Chegou em casa, trancou a porta, caiu no chão. As lágrimas vieram como uma enxurrada. Algum tempo depois, Marta chegou. Ela ficou chocada ao ver a filha caída no chão, pálida, respirando com dificuldade. Lúcia! Meu Deus! O que aconteceu? Lúcia não respondeu. Enterrou o rosto no travesseiro, os punhos cerrados. Marta a sacudiu. Quem te machucou? Me conta. Depois de um tempo, Lúcia soluçou. Mãe, me desculpa, eu fui fraca, covarde. Marta a abraçou, chorando. Não, você não é covarde. Seja o que for, eu vou te proteger. Você me assustou tanto. Lúcia não respondeu. Só conseguia ver o rosto de Juliano, seu olhar curioso depois colérico quando entrou no galpão. Ela não teve coragem suficiente. Não conseguiu gravar nada com clareza. O celular perdeu sinal. O plano fracassou. Na manhã seguinte, Lúcia estava sentada na cama, abraçando os joelhos, com o olhar perdido. Aline mandou mensagem. Aline, hoje de manhã você não apareceu na escola. Aconteceu alguma coisa? Lúcia não respondeu. Olhou pela janela, depois virou-se para o mural cheio de anotações sobre possíveis vítimas anteriores. Murmurou. Eu não posso falhar. No almoço, quando Marta saiu para trabalhar, Lúcia foi silenciosamente até a casa da frente. A porta estava trancada, mas ela sabia como abrir, ele mesmo havia ensinado o joguinho de abrir fechadura rápido. Ela invadiu a casa com o pendrive branco. O objetivo, coletar provas diretamente dos aparelhos dele. No quarto, viu um notebook preto com trava por impressão digital. Não conseguiu desbloquear. Mas ao lado, na mesa, estava o celular dele conectado ao carregador. Lúcia plugou o USB-OTG e começou a copiar toda a pasta de fotos e vídeos. Havia dezenas de arquivos com nomes aleatórios, como o IMG_0832, Momentos Felizes, Princesa 1 e vários áudios também. Na tela apareceu. Copiando 1,2 GB. Suas mãos tremiam. Cada segundo parecia uma eternidade. De repente, o som da porta abrindo. O que você está fazendo aqui? Era a voz de Juliano. Lúcia se virou, paralisada. Ele estava lá, o rosto fechado, olhar desconfiado. Trazia uma sacola de supermercado na mão. Você voltou cedo, ela gaguejou, escondendo o celular atrás do corpo. Ele semicerrava os olhos. O que você está fazendo com meu celular? Nada, achei que fosse meu. É mesmo? Ele se aproximou. Você acha que o tio é idiota? Lúcia foi recuando. Eu achei no corredor, pensei que fosse da minha mãe. Juliano arrancou o celular da mão dela e olhou a tela. A cópia dos dados parou em 76%. Ele encarou Lúcia. Você já sabe, né? Lúcia ficou em silêncio, respirando forte, olhos fixos. Ele riu com desprezo. Muito esperta. Mas acha que isso é suficiente? Lúcia começou a tremer, depois gritou. Eu não tenho mais medo de você. Ela correu para fora, pela segunda vez em 2 dias. De volta em casa, ela trancou a porta e caiu no chão, tremendo. O pendrive ainda estava com ela. Os dados haviam sido copiados em grande parte. Não o suficiente para incriminá-lo completamente, mas o bastante para começar o contra-ataque. Ela ligou o laptop e enviou todos os dados para uma organização internacional de proteção à infância, usando um e-mail anônimo. Remetente, lucia13@protomail.com. Assunto, provas de abuso infantil, e suspeito, Juliano Martins, Capão Redondo. Ela anexou o vídeo, imagens do celular dele, conversas do perfil Rafaela13, e uma última anotação. Sou apenas uma criança. Mas não ficarei mais em silêncio.
Na manhã seguinte, São Paulo continuava cinzenta como em todos os dias de abril. Mas dentro de Lúcia, o céu começava a se mover. Ela acordou depois de uma noite praticamente sem dormir, os olhos inchados de tanto chorar, mas o olhar mais firme do que nunca. O que precisava ser enviado já havia sido. Mas ela sabia, um golpe só não bastava. Juliano era esperto demais para cair com algumas conversas salvas. Era preciso mais. Era preciso imagens dele falando, sua voz pronunciando aquelas palavras doentias. Lúcia abriu novamente o programa de alteração de voz. Ajustou o som, testou vários tons diferentes. No final, escolheu uma voz levemente trêmula, hesitante, igualzinha à de uma menina de 13 anos entrando na puberdade. Tio, e o senhor me ama mesmo? Ela mesma falou, depois montou a resposta com trechos antigos. Claro que sim. O tio ama você mais que tudo. Ela adicionou mais falas, todas recuperadas de vídeos antigos cada vez que ele mencionava a calcinha infantil, camisola branca, brincadeiras de adulto. Lúcia juntou tudo em um vídeo. Na tela, aparecia a imagem da Rafaela 13, uma menina gerada por inteligência artificial, sentada em frente a uma webcam, com os lábios se movendo de acordo com o áudio editado. Tudo parecia uma chamada real. Ela assistiu várias vezes. Tio, e eu tenho medo. Não tenha. O tio está aqui. Tira a camisola, tá bom? Você prometeu que seria nosso segredo, lembra? Sim. Lúcia desligou a tela, apertando os punhos. Agora você tá ferrado, Juliano. Naquela tarde, durante uma ida à feira ou disfarçada, Lúcia tocou a campainha do apartamento dele. Lúcia? A voz dele soou, desconfiada. Eu queria pedir desculpas por ontem, disse ela, de cabeça baixa, voz tímida. Eu entrei em pânico. Achei que alguém estivesse enganando o senhor e eu fiquei com medo. Ele abriu a porta, os olhos analisando cada movimento. Você me magoou, sabia? Lúcia olhou para cima, com um sorriso fraco. Quero compensar. Tenho um presente pro senhor. Ah, é? Os olhos dele brilharam. Videochamada hoje à noite. Às 22 horas. Só nós dois. Eu prometo que vou ser boazinha desta vez. Juliano sorriu, como um gato que acabou de lamber os beiços. O tio vai estar esperando. Lúcia voltou para casa, trancou bem a porta e ativou o gravador de tela. Ela já tinha aberto o software de webcam falsa, com o vídeo de inteligência artificial pronto. Tudo estava preparado. Às 22 horas em ponto, a chamada chegou. Na tela, o rosto de Juliano apareceu, olhos ansiosos, voz macia. Olá, princesinha. A imagem da Rafaela 13 o balbuciou. Tio. Você tá linda. O que você tá vestindo hoje, pra me mostrar? Lúcia, fora do enquadramento, controlava cada movimento da personagem à distância. Quando chegou a parte com as falas gravadas, ela apertou o botão. Eu tenho medo. Não tenha medo. O tio tá aqui. É só fazer o que eu disser, tá? Já tirei o vestido. Lúcia observava a reação dele pela tela, os olhos brilhavam, o rosto se contorcendo em desejo doentio. Você tá usando a calcinha que o tio gosta? Meias brancas, vestido rendado branco? Lúcia ativou a gravação. O tio não vai contar pra ninguém. A Ana também era boazinha como você. Mas agora ela se mudou. O tio sente muita falta dela. Lúcia se sobressaltou. Ana. De novo, Ana. O tio já brincou disso com várias menininhas, e mais você é a mais boazinha de todas. Lúcia desligou o vídeo. A tela ficou preta. Juliano congelou. Onde você tá? Poucos segundos depois, surgiu uma frase branca sobre fundo preto. Adeus, tio bondoso. Na manhã seguinte, Lúcia enviou um novo áudio, desta vez, a gravação de uma videochamada real junto com todos os dados falados por ele próprio,
para a Organização Internacional de Combate à Pedofilia. Ela também enviou uma versão reduzida ao site anônimo de denúncia da Polícia Nacional do Brasil. Ela escreveu uma única frase: "Esse homem está caçando crianças na região do Capão Redondo. Eu não fui a primeira. Mas vou ser a última." O dia passou em silêncio. Sem mensagens. Sem respostas. Sem ameaças. Lúcia começou a duvidar. Será que acreditaram em mim? Ou ele apagou tudo de novo? À noite, enquanto jantava com a mãe, Marta comentou: "Você, e parece melhor esses dias. Não vejo mais você quebrando nada." Lúcia sorriu de leve. "Eu só, tava cansada. Mas agora tô mais tranquila." Marta olhou por um tempo e assentiu. "Se um dia você sentir que pode falar, eu vou estar aqui." Lúcia balançou a cabeça. "Eu sei. Mas tem coisas que eu mesma preciso fazer." Tarde da noite, ela pegou o celular. Nada novo. Mas, um barulho na porta. Passos. Muito leves. Depois, um som de papel sendo empurrado por debaixo da porta. Lúcia esperou cerca de 10 segundos, então foi até lá. No chão, havia um papel pequeno, dobrado. Ela o abriu. Uma única frase. "Você achou que o jogo tinha acabado?" Lúcia ficou paralisada. Sua mão começou a tremer. Ele sabe. Ele desconfia. Está ficando mais perigoso. Ela respirou fundo. Depois colou o bilhete na parede, ao lado das provas que já tinha reunido. Tudo bem. Se isso é uma guerra de inteligência, então eu não vou perder. Na manhã seguinte, Lúcia foi para a escola com passos firmes. Aline correu até ela. "Você tá bem?" Parece meio em choque. Lúcia balançou a cabeça. "Tô bem." "E? Aline?" "Oi. Se alguém perguntar onde eu estava sábado à noite e diz que eu estava na sua casa, vendo filme." Aline ficou confusa. "Você, aprontou alguma coisa?" Lúcia sorriu. "Não aprontei. Só, coloquei a justiça no lugar certo." Naquela noite, Lúcia abriu a janela e olhou para o apartamento de Juliano. Luzes apagadas. Nenhum movimento. Mas ela sabia, atrás daquela cortina, a fera sentia o cheiro de sangue. Ela pensou em silêncio. "Você tá com medo, não tá? Ótimo. É isso que eu quero." Uma manhã de segunda-feira como qualquer outra no Capão Redondo. O sol atravessava a janela empoeirada, a luz dourada caindo no chão de ladrilhos gastos do apartamento 3B. Lúcia tinha acabado de acordar, ainda exausta depois de mais uma noite inquieta. Ela não esperava que aquele dia fosse diferente. Não esperava por um milagre. Mas às 9h17, a campainha tocou. Não a da casa de Lúcia. A do apartamento 3C. Batidas fortes. Uma voz masculina, firme. "Polícia Nacional. Abram a porta." Lúcia congelou. Ficou imóvel na sala, o coração acelerando. Outra voz continuou. "Temos um mandado de busca. Abram imediatamente." No corredor, passos apressados. A porta do apartamento de Juliano se abriu. Gritos. Barulho de revista. Lúcia correu até a porta e espiou pela fresta. Vizinhos enchiam a escada, Dona Paula, seu Gabriel, o casal do segundo andar, todos cochichando. "O que tá acontecendo? Tem policial por todo o prédio. O que houve com o tio Juliano?" Lúcia viu com clareza 4 policiais com coletes à prova de balas, um deles segurando Juliano ajoelhado no chão, algemado. O rosto dele estava branco, sem sangue algum, os olhos em pânico, vazios. "Não, eu posso explicar", e ele gaguejava. "Foi um engano." "Silêncio", cortou o inspetor, com voz fria. "Já temos provas suficientes. Não perca nosso tempo." Lúcia recuou,
fechou a porta. Estava tremendo. Mas desta vez, não era medo. Eram emoções demais explodindo dentro dela. No pátio do prédio, o carro da polícia ligava a sirene azul. Uma policial, por volta dos 40 anos, com expressão séria, verificava a bolsa onde estavam os HDS, celulares e notebooks levados do apartamento 3C pela equipe técnica. Mais de 20 HDS, dados com criptografia fraca, disse o técnico. Tem centenas de vídeos ocultos, imagens de meninas, até áudios que ele mesmo gravou. A policial assentiu. Entre em contato com o Centro de Apoio às Vítimas. Envie a lista de imagens para que identifiquem cada menina. Precisamos encontrar todas. Entendido. Juliano foi empurrado para dentro do carro, cabeça baixa. Não disse mais nada. Não reagiu. Apenas mantinha o rosto inclinado como um cadáver ambulante. Lúcia ainda não havia se afastado da janela. Observava o carro da polícia se afastar pela rua. Cada volta da roda parecia arrastar consigo os meses de dor que ela havia carregado. Às 10 horas, Aline bateu na porta da casa dela, ofegante. Lúcia. Você já ouviu a notícia? Lúcia abriu a porta, ainda em choque. O tio Juliano foi preso. Por abuso, filmagem escondida de crianças. A polícia disse que descobriram até uma rede secreta. O bairro inteiro tá em choque. Lúcia assentiu, a voz embargada. Já sabia. Aline arregalou os olhos. Você sabia? Lúcia respirou fundo, puxou a amiga para dentro. E disse baixinho. Eu vou te contar. Mas, você não pode contar para ninguém. Ninguém mesmo. Aline afundou na cadeira, o rosto pálido enquanto ouvia tudo. Eu não acredito. Era ele. Ele sempre me chamava de um garotinho inteligente. Lúcia assentiu. Não foi só com você. Várias outras também. Ele caçava a gente como quem caça presas. Mas desta vez, escolheu a vítima errada. Aline segurou a mão da amiga, as lágrimas escorrendo. Me desculpa por não ter percebido antes. Lúcia balançou a cabeça. Não foi culpa sua. Ele sabia se esconder muito bem. Mas o importante é que, agora ele foi desmascarado. E desta vez, ninguém vai protegê-lo. No telejornal do meio-dia, a notícia apareceu logo na abertura. Prisão impactante em Capão Redondo. Um homem de 52 anos, antes considerado um vizinho exemplar, foi acusado de possuir e compartilhar centenas de materiais pornográficos infantis. O caso foi revelado graças a uma série de provas enviadas anonimamente a uma organização internacional, incluindo gravações de videochamadas com conteúdo perturbador. Marta, mãe de Lúcia, almoçava olhando fixamente para a tela. Juliano, e não pode ser, ela murmurou. Lúcia lavava a louça na cozinha, mas parou ao ouvir aquele nome. Ela sabia que a mãe ainda não entendia tudo. Lúcia, e Marta virou-se. Você, chegou a ir na casa dele algumas vezes, né? Ela assentiu. Você, viu algo estranho? Alguma vez ele. Lúcia olhou diretamente para a mãe, os olhos firmes e calmos. Mãe, e se eu tivesse visto, a senhora acreditaria? Marta ficou imóvel. Lúcia continuou, em tom baixo mais claro. Se eu tivesse dito, que ele não era tão bom quanto parecia, a senhora teria escutado. Marta abaixou a cabeça. Lembrou-se de quando a filha falava sobre olhares estranhos, reclamava de desconforto e ela havia ignorado, achando que era imaginação da adolescência. Com a voz embargada, disse. Me desculpa. Lúcia se aproximou, pousou a mão no ombro da mãe. Agora tudo acabou. Ele foi desmascarado. A senhora não precisa se culpar. Marta abraçou a filha, as lágrimas escorrendo sem parar. Eu não estava lá quando você precisou. Eu nunca vou me perdoar por isso. Mas a senhora está aqui agora, quando eu venci, sussurrou Lúcia. E isso é o que importa.
Nos dias seguintes, a polícia entrou em contato com as famílias que haviam morado no prédio. Algumas meninas que haviam desaparecido misteriosamente foram confirmadas como vítimas antigas de Juliano. Elas passaram a receber apoio psicológico, integradas em programas especiais de cuidado. Algumas, como Ana, agora moravam em Curitiba com a avó materna, levadas pela mãe após notar comportamentos de automutilação. A polícia confirmou que um dos vídeos clandestinos gravados por Juliano mostrava Clara, quando ela tinha apenas 12 anos, exatamente parte do conteúdo que Lúcia havia copiado. Na semana seguinte, na porta da escola de Lúcia, um grupo de alunos comentava alto. Disseram que aquele tio doente foi preso. Eu já comi biscoito que ele me deu. Credo. Quem imaginaria? Aline estava ao lado de Lúcia, olhou para ela e disse: o mundo lá fora tá falando um monte de coisa. Mas quem realmente sabe da verdade e é só você. Lúcia assentiu, olhando para o céu de abril. Sim. E eu não preciso de aplausos. Só preciso e que ele não machuque mais ninguém. 3 dias após a prisão de Juliano, o condomínio Capão Redondo parecia respirar aliviado. O clima havia mudado. As saudações matinais soavam mais cautelosas, os olhares entre vizinhos estavam cheios de desconfiança. Como é que a gente não percebeu? Disse Dona Paula ao cruzar com Marta na escada. Morávamos ao lado do diabo. Marta assentiu, mas não respondeu. Sempre que alguém mencionava Juliano, o estômago dela se contorcia. Não apenas pelo horror do que soube, mas por ela mesma ter confiado cegamente nele e por ter magoado sua filha por causa disso. Já Lúcia não participava das conversas. Não respondia às mensagens curiosas dos colegas. Não se vangloriava, não contava nada, não buscava reconhecimento. Ela silenciosamente deletou a conta ao Rafaela 13. Apagou o software de voz falsa. Deletou os áudios, conversas, imagens e depois de ter certeza de que tudo estava devidamente armazenado com a organização internacional. Todas as provas que um dia segurou agora estavam nas mãos de quem realmente tinha responsabilidade. Ela não precisava fazer mais nada. Certa manhã, Marta entrou no quarto e viu Lúcia limpando o quadro de anotações da parede. Ela retirava cuidadosamente cada post-it e colocava dentro de uma sacola preta. Você não quer guardar isso? Perguntou Marta em voz baixa. Lúcia balançou a cabeça. Não preciso mais. Vai jogar fora? Lúcia hesitou por alguns segundos, então respondeu. Não. Vou levar ao parque perto da estação Capão Redondo. Queimar. Queimar. Para me despedir de quem eu era antes. Marta apertou a mão da filha, mas não perguntou mais nada. Dentro dela, uma tristeza imensa crescia impossível de colocar em palavras. Naquela tarde, Lúcia foi de bicicleta até o velho parque, num canto isolado de pedras. Abriu a sacola e tirou, um por um, os papéis com suas anotações e nomes de usuários, datas e horários de mensagens, primeiras suspeitas, capturas de tela, planta do apartamento. Tudo era prova da guerra silenciosa que ela travara sozinha. Ela acendeu uma pequena fogueira. Cada folha queimava em silêncio e brilho. Lúcia observava a fumaça subindo com o vento como se visse seus dias de dor evaporando. Ela não chorou. Ela apenas sentiu algo raro, paz. Na manhã seguinte, ao entrar na sala, a professora Helena sorriu ao ver Lúcia. Você está diferente. Lúcia deu de ombros. Talvez eu tenha dormido melhor. A professora assentiu e se inclinou, falando baixinho. Ontem fui chamada à diretoria. Disseram que a polícia está investigando algo sobre o vizinho da sua casa. Você teve que depor? Lúcia balançou a cabeça. Não, senhora. Eu não tenho nada a ver com isso. Um leve sorriso surgiu nos lábios da professora Helena. Tá bem. Se precisar de ajuda, sabe que pode contar comigo, né? Lúcia assentiu, voltou ao seu lugar. Não disse mais nada. Mas em seus olhos, já não havia medo, havia calma, firmeza. Era o olhar de quem voltou viva de um abismo.
No pátio, Aline veio correndo. Lúcia. Vamos passear hoje à noite? Comprei um sorvete novo de chocolate. Lúcia sorriu. Tá bom. Desde que não seja para comer no banheiro da sua casa. Aline caiu na risada. Eu quis dizer sala de estar. Cuidado, vai que tem câmera escondida, disse Lúcia, piscando. Aline fez careta. Credo. Não brinca com isso. Tô toda arrepiada. Lúcia virou-se, olhando o céu azul profundo. Não é brincadeira. Mas agora me sinto mais leve. Por que tudo acabou? Não. Porque eu não desisti. Naquele dia, no intervalo, enquanto todos saíam para almoçar, Lúcia ficou sozinha na sala. Ela tirou da mochila um caderno preto, de capa dura, onde estava escrita uma única frase. Sozinha também dá para fazer. Ela escreveu mais uma linha, com letra firme. Desde que não se fuja. No dia seguinte, ela passou por acaso na guarita do prédio. O porteiro, seu Renato cabelos brancos, voz rouca a chamou. Ô Lúcia! Você soube? Aquele desgraçado do Juliano e hoje vai ser levado pro tribunal, oficialmente investigado. Lúcia arregalou os olhos. Tão rápido assim? Sim. As organizações de proteção à infância entraram pesado. Alguns vídeos dele vazaram, ainda não publicamente, mas as autoridades já viram. Ele não vai escapar. Lúcia assentiu. Espero que as outras meninas fiquem bem. Seu Renato a olhou fixamente, como se percebesse algo. Lúcia. Sim. Você e não foi quem mandou aqueles dados, né? Lúcia sorriu, os olhos brilhando. Não, senhor. Eu só sou uma das que já comeu os biscoitos dele. Seu Renato a olhou por um momento, depois soltou uma risada rouca. Eu também comi. E agora, só de lembrar, me dá enjoo. Naquela noite, Lúcia sentou-se no parapeito da janela, abraçando os joelhos, olhando para a rua tranquila. As luzes do apartamento 3C estavam completamente apagadas. Não havia mais ninguém do outro lado do corredor batendo na porta para convidá-la a jogar. Ninguém mais espiando quando ela tomava banho. Ninguém mais mandando mensagens no meio da madrugada. Ela já não precisava fechar a cortina. Lúcia? A voz de Marta soou atrás dela. Sim, mãe? Você está bem? Sim. Marta hesitou um instante. Eu só queria dizer que se um dia você quiser contar, eu não vou mais interromper. Não vou dizer que você está exagerando. Nem que não é nada. Eu só vou escutar. Lúcia se virou, o olhar acolhedor. Sabe de uma coisa, mãe? O quê? Eu não preciso mais contar. Vou guardar isso só pra mim. Porque agora, eu não sou mais aquela menininha frágil. Marta se aproximou, pousando a mão no ombro da filha. Mas você continua sendo minha filha. Lúcia assentiu, sorrindo. Naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, Lúcia dormiu sem trancar a porta do quarto. Sem pesadelos, sem sobressaltos, sem suar frio. Apenas um sono profundo, tranquilo como a respiração de quem sobreviveu à tempestade. Na manhã seguinte, ela ficou diante do espelho. Não era mais a menina que apertava os lábios para esconder o choro. Nem o olhar assustado. Era uma adolescente de 13 anos com uma cicatriz já cicatrizada no pulso, um olhar firme e claro, costas eretas, lábios fechados com leveza sem medo, sem ódio, apenas uma serenidade estranha. Lúcia tocou o espelho com a ponta dos dedos e disse baixinho. Obrigada e por não ter desistido. À tarde, ela voltou a sentar-se na janela, observando as copas das árvores balançando ao vento. O sol poente atravessava as telhas, projetando sombras longas no chão do quarto. Lúcia fechou os olhos. Pela primeira vez após dias sombrios, ela se sentia segura. Ninguém sabia que fora ela quem desmascarou Juliano. Ninguém sabia que fora ela quem criou a armadilha chamada o Rafaela 13.
Ninguém sabia que fora ela quem enviou as provas que destruíram um monstro. E ela não precisava que ninguém soubesse. Porque ela venceu. Em silêncio. A lição desta história é: nunca subestime o desconforto de uma criança. Predadores muitas vezes se disfarçam de pessoas boas, infiltrando-se sorrateiramente na confiança da comunidade. O silêncio provocado pelo medo pode matar uma alma inocente, mas a coragem mesmo na quietude é capaz de derrubar monstros. Confie na sua intuição. E se ninguém estiver ao seu lado, lembre-se. Só de não desistir, você já é mais forte do que jamais imaginou. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.